Ora, boa noite. A nossa convidada de hoje, que é, como eu dizia, uma força da natureza. Boa Isto é uma mulher que eu admiro noite. imenso. Boa noite, Rosa. Com um dinamismo, uma criatividade, assim, uma coisa, uma inspiração e consegue ao mesmo tempo ser mãe e ter paciência e tempo para si própria, que é isso que a gente pediu para ela vir aqui, Fínia, para te apresentares um pouco então, por favor, para dizeres afinal quem é a Virgínia, esta empreendedora e mãe que nos veio aqui, que aceitou no meio da tua agenda tão preenchida e isso quero agradecer mesmo, porque eu sei como está a ser complicado para ti. Portanto, muito obrigada, antes de mais, por teres aceito este desafio e estar aqui este bocadinho connosco. Conta-me lá, então, quem é a Virgínia, afinal? Kelly de Beja, não é? Como costuma dizer o Rafael. Que não nota-se no sotaque. É verdade. Pois era isso, foi por aí que eu ia começar. Ia começar a dizer que eu sempre digo na brincadeira que, bom, que eu sou espanhola, já iam começar a perceber, e eu sempre digo na brincadeira que eu vim de Erasmus e depois voltei porque me apaixonei pelo país no geral e por um português em particular. Portanto, se tivesse ido só pelo país, talvez vinha voltado só de férias. Mas como foi também pelo português, acabei por voltar para trabalhar. E eu estudei jornalismo em Madrid, e então vim de Erasmus aqui a Lisboa, a UISCSP, demorei um ano inteiro a poder dizer onde é que eu estava a estudar, e ainda não sei se digo muito bem, mas pronto. E então vim para fazer um programa de televisão. Na verdade, tudo tem sido um crescimento, não é uma evolução, porque pronto, naquela altura coincidiu que, graças ao português, comecei a trabalhar numa produtora de televisão que estava a fazer um documentário para a Canal História, ou seja, nunca achei que o português ia ser a ferramenta básica com a qual trabalhei a vida toda, e então vim para aqui, para aquele projeto. E olha que engraçado, agora lembrei-me agora, na altura, que era o meu namorado, hoje é o meu marido, ele trabalhava numa empresa, mas que não tinha nada a ver com o jornalismo, ele também é jornalista. E eu lembro-me, na altura trabalhava eu tinha aquele contrato. E ele queria estagiar e ia ser um estágio não remunerado. E eu estava a partilhar a casa, mas íamos viver juntos. E eu disse-lhe, não te preocupes, amor, com o nosso ordenado, nós orientamos e tu fazes o teu sonho. Portanto, esta ideia do empreendedora, de não ficar já com o que era confortável, eu disse-lhe, não te preocupes, é o teu sonho, temos 20 anos, 20 e poucos anos, vai, a gente orienta-se. E uma semana depois disseram que não iam renovar o contrato, portanto, ele saiu daquele sítio que até recebia bem, a zeros, e eu ficava a zeros. E nós tínhamos decidido ir viver juntos. E agora? E olha, agora que olho para trás, penso que talvez vivíamos do ar, porque de facto ficámos a zeros. Só que eu acho que por isso é que toda a minha vida já vivi sempre fora da zona de conforto. Porque, de facto, tirando aqueles 6, 8 meses que eu tive aquele contrato, eu nunca mais tive. Ou seja, nunca mais trabalhei por conta de outrem. Nunca. Não sei o que é. Então isso é horrível, é verdade. Pode ser insegurança, não é? Que muita gente tem dificuldade em lidar. Fui precária, fui daquela geração arrasca e era jornalista e contava aquelas notícias que diziam a minha história. Mas o que é certo é que, por outro lado, estavas a dizer da criatividade, torna-nos super criativos. E da venda, porque no fundo toda a minha vida é relacionada com a venda, com o que eu concebo da venda como uma valorização pessoal, ou do teu produto, do teu serviço. No fundo, vocês, quando estás a dizer, temos estado a semana toda a nos apresentar, é vender a mim próprio para vender a vida da outra pessoa. E então, isso era a minha vida de jornalista. Porque quando eu comecei aqui, o que é que eu fiz? Ok, acabou. E eu lembro-me que fiquei deprimida, tipo, o que é que eu faço aqui agora? Ia tendo traduções, mas tipo, era o início, eu queria fazer tipo uma grande carreira e tipo, quase que o amor não se estragou, felizmente, mas tu olhas para a pessoa tipo, será que se eu ficar aqui vou ficar chateada com ele porque não estou a crescer profissionalmente e pode estragar o relacionamento, mas se eu me for embora também me estou a afastar da pessoa, então estava isso na minha cabeça. E conheci casualmente, acho que os anjos estão sempre prontos para nos mostrar o caminho. Conheci uma rapariga, ouvi uma rapariga espanhola e virei-me, fui falar com ela. E ela era jornalista espanhola. E ela disse, olha, mas há alguns meios de comunicação espanhóis que não têm ninguém. Portanto, olha, talvez podes experimentar. Ela trabalhava para um jornal, também a recibos verdes, precária, etc.
E então eu fiz uma lista de meios de comunicação. Eu lembro-me, porque na altura, parece isto agora da pré-história, não havia telemóvel, não era aquela coisa de ligar o Pois, telefone. era outro tempo. Nas avenidas, ao pé do Saldanha. Fui a uma cabine telefónica ao pé de Saldanha e eu lembro-me do medo que eu tinha de ligar. Do medo, mas de pavor. Tipo, eu pegava naquilo, voltava a colocar. E pensava aquilo na minha cabeça. Tipo, não podiam dizer-me que não. Eu não podia, porque se me diziam que não, era como. O que é que eu faço então? Então na minha cabeça era, ok, eu preciso de um sim, eu preciso de um sim. Só que cada vez que eu pegava era tipo, não, ainda não estou pronta. Olha, a sério, e liguei para lá, era simples, a conversa era, olá, preciso falar com o responsável de internacional, faça favor, porque a primeira pessoa que ia atender era a recepção, não é? E ela Exato. disse, com certeza, só um minuto. Eu disse, primeiro não, que já Vamos não não dizer ou parava. não logo à partida. Primeiro Então, passo já está. agora não posso desaproveitar esta oportunidade. E ele, então, sim, olha, sou aqui, jornalista, não sei o quê, não sei o que mais. E ele, olha, minha querida, eu acho que não te vamos poder comprar muitas notícias, mas como também não nos custas dinheiro, pode ficar. E eu tipo, posso ficar super feliz. Ainda fiz mais chamadas, claro que recebi alguns nãos, mas já não importaram tanto. E o que é certo é que fiquei como correspondente da principal rádio da Espanha. Ou seja, era a rádio número 1 de audiência, sempre foi. E também, também consegui outras colaborações em televisão, em jornais, etc. E o que é certo é que trabalhei muito para aquela rádio. Ou seja, compraram imensas notícias. A primeira foi sobre OVNIs, imagina só. Sobre OVNIs. A primeira foi sobre OVNIs no Algarve. Bom, espetáculo. E Muito depois bom. foram 10 anos como correspondente, mas sempre assim. Ou seja, eu chegava a ligar 3 e 4 vezes por dia para me comprarem peças, porque só quando me compravam uma peça é que me pagavam. Claro, Portanto, eu ia estar a trabalhar, mas se eles não comprassem a notícia, então tinha que estar constantemente nesta dinâmica pronto, da criatividade, não é? E E pronto, da e isso. insegurança, porque nunca sabias se eles iam comprar ou não, não é? Já era uma Essa é mentalidade aqui fora. Essa é a parte mais dura, sobretudo quando depois casamos e começamos a ter filhos. Foram anos incríveis como jornalista. Viajei por Portugal, estive com Mário Soares, com tudo. Na casa do primeiro-ministro, ou seja, contactos incríveis, hotéis de luxo, restaurantes de luxo, porque convidavam-me para depois escrever tudo isso. Então foi maravilhoso. Só que, claro, e nessa época ainda compensava, ok, sou precária, sou instável, mas estou a viver uma grande experiência. Porque depois crescemos, não é? E depois queremos ter filhos. Claro. E quando nasceram os meus filhos, aí começou a ficar tudo mais incerto no sentido claro, já não viajava, já não, começou a pesar mais a precariedade do que a vida aquela fantástica. E sobretudo no meu segundo filho, quando nasceu o Santi, que vai fazer 8 anos, o parto foi muito complicado. Tipo, quase morremos os dois. E então foi complicado, mas tudo correu bem depois, mas foram 10 dias muito complicados. E o que acontece é que aí tu sentes muito ou seja, essa dependência não é assim tão imprescindível, pelo menos Exato. no mundo do jornalismo. E então também comecei a procurar a segurança mais em mim, ou seja, ainda ter mais autonomia e procurar mais este caminho do empreendedorismo para entender que negócio, onde é que eu posso ser valiosa. Cada vez mais trabalho isso, sobretudo com as mulheres, é que transformar os nossos talentos em riqueza. E quanto mais nós colocamos a segurança dentro de nós, mais Exatamente. livres ficamos e mais seguros ficamos. Ontem eu dizia isto ao meu marido, por causa da pandemia e se eu perder o emprego, ele é contratado, e se eu perder o emprego, e eu disse, olhem, o ser humano consegue criar riqueza. É o que eu acredito agora. O ser humano consegue criar riqueza com o valor que tem para dar aos outros. Eu disse, ele, por exemplo, cozinha muito bem. Eu disse, tu dentro de ti já tens um talento suficiente para ganhar dinheiro. Só precisas agora de colocar o mindset do empreendedor. Porque, de E facto, acreditar, não é? Não sentes que muitas das pessoas acabam por não levar os seus sonhos à frente porque não acreditam?
porque quase é só para os outros e isto não vai dar certo e acabam por quase se boicotar e nem não acreditam, pronto, simplesmente. Não acreditam, ou não acreditam suficiente, claro, porque, e aqui entramos todo o crescimento e da infância, etc., porque não acreditam Claro, neles próprios, ou porque à volta o ambiente também não é propício. Porque de facto, exatamente. eu também, isso é outra conversa, o que eu digo, sempre disse ao meu marido é, eu acredito em mim, eu acredito que sou capaz, só que se tu, neste caso, O ambiente, acreditas também, tornas-me a vida mais leve. Porque se imagina, se quem exatamente. quer fazer é o tal sonho, tem lá a volta. Será? Olha que, vê lá, a vida está Ai, não difícil. sejas parva. Esquece, Vai, olha. logo. Então, tudo isso, já tenho as minhas próprias dúvidas. E toda a volta. E assim, por isso é que eu digo, eu não preciso que acredite, eu acredito pelos dois. Por exemplo, no caso do que ela acredita muito, estou aqui a falar dele, mas ele é um santo e maravilhoso. Mas o que eu digo é, se do outro lado a pessoa simplesmente não atrapalha, também nos Ai, é permite. bom. Ou então, quando temos dúvidas, o que eu sempre digo às minhas amigas, power friends. Nós precisamos encontrar os power friends. Nós não precisamos de pedir, neste caso, vai, imagina, o marido. Não é o marido, às vezes precisamos do apoio, precisamos do da amiga. Vai, amiga, vai. Pois prova o marido. Porque às vezes o marido está tão preocupado, por exemplo, ou a mulher, porque a segurança da família está em causa, que Exato. ele, por amor, por medo, por angústia, por ansiedade, pode cortar as asas inconscientemente. Exatamente. Sim, sim, E por sim. isso é que nós precisamos de um clube de fãs que digam: segue, Mesmo. continua. E eu sei, por mim falo, e tu sabes que eu saí do banco agora em dezembro, não é? Portanto, foram 27 anos, menos 15 dias, portanto, acho que posso dizer que são 27 anos. E porque é que eu tive esta coragem? Ainda hoje estive a trocar umas mensagens com uma ex-colega, uma amiga, e ela dizia: pá, mas não te preocupas, e o ordenado, e depois o dinheiro acaba, assim, porque é que eu não passa pela cabeça o medo? Porque eu me soube rodear, principalmente nos 2 últimos anos, de pessoas que sonham, que acreditam que é possível, casos de pessoas que conseguiram isso. No final, gostava de falar só um bocadinho, muito rapidamente, do teu projeto, que eu acho que é tão importante, com mulheres inspiradoras, e isso faz toda a diferença. E um pouco também no seguimento, nós estamos a fazer aqui com o nosso projeto, com a comunidade Super Pais, que é juntar também É o apoio. uma comunidade onde, noutros É aspectos, neste isso. caso dentro das mães, não é? Portanto, uma parcela das mulheres no geral, mas este apoio é essencial, de facto, em qualquer Criar aspecto da ali, nossa vida. usando uma expressão muito atual, vamos fazer uma imunidade de grupo, conseguir uma imunidade de grupo É isso, ali na comunidade, porque a é imunidade apoio, do não é? sim, sim. Não, Só, isso é super importante. olha, Exatamente. só para dizer, só para confirmar aqui uma coisa, eu sei bem que a Virginia, essa cena do precário, olha, músico, professor, esquece, nada, não há Só contratos para ninguém. Por acaso agora nos projetos deram-me contratos, mas tipo, para mim é indiferente. Tem contratos, mas tipo, o quê? Eu vou ter contrato? É uma coisa totalmente estranha. Tá tudo bem, yeah, olha, segue é em verdade. frente. Mas eu acho que de certa forma, às vezes, quem tem um caráter muito empreendedor, ou seja, não digo no teu caso, porque são profissões que de facto deviam estar mais valorizadas e Exato. contratuadas de outra forma. Mas, por exemplo, no meu caso, como jornalista, sim, se eu fecho esse parte de uma redação. No meu caso, eu sempre fui, no fundo, era quase como se eu fosse a minha empresa de comunicação. Eu trabalhava para vários meios de comunicação. Claro que havia essa instabilidade, mas era como uma visão mais empresarial. Mas o que acontece, e apercebi-me porque, a nível de padrão, eu lembro-me muitas vezes da minha mãe que ela só me dizia: ai filha, mas quando será que vais ter um contrato? Ou seja, eu tinha Aí, já Claro. lido, já tinha feito capas de jornal, aparecido nos telejornais, em todas as televisões, Mas tinha provado o valor, faltava o contrato, faltava-lhe o contrato e nunca a faltou dinheiro. segurança. Sim. E eu própria ia, mas como é que. Imagina, alguém dizia: ai, olha, comecei a trabalhar numa loja de roupa, olha, fizeram-me um contrato de 6 meses. Eu dizia: mas esta pessoa numa loja de roupa já tem contrato e eu depois não sei quantos livros e não sei o que, eu não tenho. E eu pensava: ai, não vale mesmo nada, porque eu não consigo contrato. Porque houve uma vez que disseram: olhem, acho que se vai embora uma pessoa da EFA, que é a agência tipo Lusa.
acho que se vai embora. É difícil entrar, mas olha, isso era uma certa segurança, porque aquilo tem contrato, tem um horário fixo, e olha, eu não conseguia enviar o meu currículo. Comecei a pensar, epá, fogo, mas um horário, olha, desculpem, eu não consigo agora tirar, está aqui a entrar mensagens, espero que a pessoa não me escreva mais. E eu queria enviar o currículo porque pensei, mas eu vou estar ali um horário fixo, e se depois epá, olha, comecei a montar E a assim, tua tipo, liberdade, como é que fica? yeah. E aqui falando um pouco dos valores, da importância de nós conhecermos os nossos valores, o que é mais importante para nós. Que aqui é, exatamente, para muitas pessoas, o valor da segurança é essencial. Não conseguem dormir quase isso. E está tudo certo, não vamos estar a dizer quem é que está certo. Para outros, é a liberdade. Para mim, por exemplo, a liberdade está mais alta do que a segurança. Daí eu ter dado este passo que muita gente não seria capaz de dar. E está tudo certo, lá voltando a realmente. Só dizer aqui um olá às nossas mamães. Temos aqui várias, a Cláudia, a Xana, a Lila. A Lila está cá. A comunidade. A Xana também é. Eu penso que a Cláudia também está, mas eu esta semana falei com tantos nomes, tantos, que às vezes já chega um ponto quem é que está e quem não está, mas já temos aqui. Tem aqui um homem também, que é o Sr. António. Boa noite, Sr. António. Ai, o meu pai há bocadinho viu o nome dele, exatamente. Não me deixa sozinho. Perguntou a semana passada, não tínhamos feito, que ele estranhou, está sempre cá de dar o apoio. Claro, Exatamente. Mas, Virginia, desculpa, agora desviar aqui um pouco então mais para esta questão da mãe que tu estavas a dizer que realmente, e tu neste caso estavas a contar que não conseguiste mandar, que era o que trazia a segurança, mas ao mesmo tempo também estavas a referir começou a pesar essa insegurança enquanto mãe, não é? Quando com o nascimento dos teus filhos. Sim, porque de repente, imagina, claro, estamos outra vez a falar de valores. E isto fui consciente agora com o desenvolvimento pessoal. Portanto, na altura os meus valores já lá estavam, só que como eu não os tinha identificado, não me conhecia tão bem, entrava em conflito. Porque, como não estava alinhada, entrava em conflito. E o conflito é depressão, é ansiedade, é gritos, é tudo aquilo. Exatamente. Descontrole então, emocional. Sim. E então, a liberdade é um valor elevado. E a família começou a ganhar Peso. um peso inconsciente. Porquê? Porque eu nunca fui aquela. Ou seja, como eu tenho o valor de liberdade pessoal muito elevado e o profissional e o fazer acontecer, nunca era aquela mãe de vou deixar de trabalhar para estar só com os meus filhos. Então Claro. eu achava que eu não era assim tão boa mãe, por assim dizer, ou tinha o valor mãe tão elevado. E às vezes me pesava também, porque às vezes via as pessoas, talvez. Perfeitamente. Sentias essa pressão de ser assim, de ser aquele padrão, mãe padrão, se calhar? Sentias essa pressão? Sentia pressão, sim, social, não familiar em casa, nisso tudo, mas Sim, social. sim. Social, sim, imagina, de repente chegar à porta da escola, eu quase me sentia aquele filme das Bad Moms, de chegar à porta da escola e dizerem: ai, hoje era dia de bolo. Era dia de bolo? Era dia de bolo? Ei, nossa! Não fiz um bolo, meu filho vai odiar-me. Tipo, olha, moço que a mãe traz do supermercado. Ou então chegava e tipo, não se preocupe, mãe, que já há aqui tanta coisa que eu. A gente trouxe tanta coisa e eu não trouxe nada. Então estava assim meio baralhada. Só que o que acontece? Porque por causa desta coisa de garantir a segurança, como eu não tinha aquela estabilidade, o que eu fazia? Cada oportunidade de trabalho que eu tinha, eu dizia sim. Então, o que acontecia? Que muitas vezes eu prejudicava a família, mas em prol da família. Esta era uma volta assim muito complexa. Então, imagina, como as notícias, o que acontece? Vamos imaginar que agora havia um incêndio. E então eles diziam-me: Virginia, podes trabalhar. Era agora que havia um incêndio. Não podia dizer: agora não, deixa que o incêndio seja na terça-feira às 9. Exato. Então, começou a pesar e começou especificamente muito um dia, e então a partir daí começou a minha mudança de sair do jornalismo e iniciar o meu negócio. Foi quando o meu filho, primeiro eu estava nas contrações e eu tive que dizer: não liga mais, eu estou no parto, porque era dia 1 de maio, era dia 1º de maio, e nas manifestações eles queriam que eu fizesse diretos, e eles: ok, desculpa. Cheguei 10 dias depois, porque 5 dias depois estive no hospital, pronto, e eles disseram: olha, podes fazer não sei o quê. Eu disse: mas eu acabei de... ok, podes. E o podes era um podes, se não podes tu,
talvez vamos buscar outra pessoa. Então começamos a ficar com isto. E quando o meu filho, e porque o Santiago, como digo, foi muito complexo o nascimento dele, um ano depois nós festejamos o aniversário, o primeiro aniversário, com grande pompa, ou seja, grande festa, porque estávamos a festejar muito a vida. E então veio a minha família de Espanha, tinha casa cheia. E eu lembro-me que aquele dia ligaram-me: olha, podes ir fazer um direto a Belém para a televisão? Pagava muito bem. Com aqueles 40 segundos, pagava a festa toda da minha casa. E então é o aniversário do meu filho. E eles eram: parabéns, podes? E eu, Falta de sensibilidade. Vasco, e ele disse: então vá, em 30 minutos estamos na Torre de Belém, fazes os 40 segundos e voltamos para casa. Tipo, em 50 minutos estamos aqui. Então, tipo, eu disse à minha mãe e à minha sogra: olha, fiquem aí, já voltamos. Nossa, filhos, mas aonde? Já voltamos. E eu fiz o direto, voltamos e depois ligámos a televisão e as pessoas começaram a dizer: estás com a mesma roupa? Quando é que tu gravaste isto? Ou seja, eu consegui estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Consegui estar na festa do meu filho, porque ninguém se apercebeu. Só que, quando me fui deitar, aquilo eu disse: não. É que o meu filho hoje tinha 1 ano. Mas no dia em que ele tiver 10 e for um jogo de futebol, ou eu tenho que dizer o tempo todo: filho, não dá. Filho, a mãe tem que trabalhar. Filho, a mãe não pode. Começou-me a pesar muito. E então foi aí o princípio dessa... E depois, claro, aqui a liberdade. Então, quando aquilo pesa, acabou, já não há nada a fazer. Comecei a procurar o caminho. E esta pandemia traz uma nova mudança, porque de facto, claro, todo o que é empreendedorismo implica muito tempo fora de casa e etc, etc. Mas realmente esta pandemia para mim tem sido uma benção, porque a ponte 25 de Abril já me pesava, eu moro na Margem Sul, e a ponte pesava-me muito de chegar muito tarde à casa. Mesmo que eu acabasse o meu trabalho às 4 horas, havia dias que eram 7. Então no verão, não é? Aquilo. E eu já estava desgastadíssima, a ponto de dizer ao meu marido: pá, até mudamos de casa, vamos fazer outra coisa, eu não posso estar a perder. E de repente agora, estarmos os 4, almoçarmos juntos, tudo junto, qualidade de vida noutros aspectos. Então de repente tudo se alinha muito mais. E, portanto, acaba por ir sendo tudo como assim, de entender que a agenda, e é o que ensino agora também, a agenda, quando nós preenchemos a agenda, tem que estar alinhado aos valores. E quando nós temos trabalho, é primeiro entender o que é mais importante. Os meus filhos, o meu marido, a minha mulher, ou este cliente, por exemplo, ou este trabalho, ou esta reunião do chefe, ou este relatório, ou este whatever. E então, não, são eles. Porque depois há um dia que acontece qualquer coisa e lamentamos todo aquele tempo que não estivemos. Ou então nos despedem e ficamos revoltados por toda aquela dedicação que entregamos. Então, no fundo, é acabar este equilíbrio e estar a pensar sempre. E é bonito, porque eles crescem diferente. Eles começam a crescer com... Não é? Começam a crescer como vem a liberdade e a segurança junta. E eu digo-lhes isso. Eles crescem para ser o que eles quiserem. Olha, um dia num supermercado, num restaurante, o meu filho desenha super bem. E ele desenha nas toalhas de mesa. Sim. Ele faz, enquanto chega a comida... Qual deles? O Santiago ou o outro? O Diniz, esse é o Diniz. Faz grandes desenhos. E então nós muitas vezes recortamos e trazemos para casa, porque são mesmo obras de arte. E então o senhor, o empregado, disse-lhe: então, gostas de desenhar? E ele disse: sim, adoro. Quando for crescido, eu vou ser pintor. Não sei se ele disse: vou ser pintor de quadros. E o homem disse: rapaz, não... dedica-te a algumas que dê dinheiro. Olha, passei. Ai, caramba. Isso é típico, mentalidade. Ouça, sabe como é que se chama o meu filho? Afixe o nome. Porque um dia você vai ver os quadros dele ser leiloados por milhões. Depois você vai dizer se o meu filho ganha ou não ganha dinheiro com o sonho dele. Portanto... Muito bom. Olha, ele já começou, ele foi ilustrador do seu livro, não é? Foi, sim. Ele tu já tens... Mostra, tens aí. Mostra. Não, calma, eu estou agora a gerir, realmente estou a falar com gráfica para poder, olha, já agora ficam a saber, para poder imprimi-lo e nós depois vamos fazer, o meu filho quer mudar o mundo, ele quer ajudar os pobres
a não ser pobres, que é dar comida e água a Lindo. todas as pessoas do mundo. E então nós vamos fazer isso. Eu estou a ver de que forma é que eu posso fazê-lo, não é? Pessoalmente, para depois, com as vendas, podermos. Nós queremos ajudar a nutrir, a Casa Nutrir em Moçambique. E então, é porque ela acha que ali é onde as pessoas estão mais. Só que eu disse, filho, nós vamos ter dinheiro para salvar as crianças mais desnutridas. E ele disse, e porquê só essas? Eu quero salvar a todas. E eu disse, ok, eu quero começar por algumas, mas todas. E então, olha, ele é fantástico. Escrevi outro conto e eu já lhe pedi as ilustrações, portanto, vou-vos mostrar do próximo. Chama-se A Princesa Borboleta. Portanto, olha, a Princesa Borboleta chama-se Bela, só que na verdade enganaram-se o nome, porque na verdade ela é normal. Então, esta é a Princesa Borboleta, é a Princesa Bela, que depois se vai transformar numa borboleta. Tão giro. Ele fez isso em 2 minutos. Pronto, é a magia dele. Ele desenha, pronto. Portanto, o Dinis tem que idade de Santiago tem 8, não é? O Dinis tem 11. quantos? 11. Então imagina, eu todos os dias incentivo. Claro que sim. Isso, é porque é a sociedade. Imagina que naquele momento eu não tivesse estado por perto e aquela frase daquele senhor daquele Fica restaurante registada. ficasse para a vida toda. Filho, quer ter outra coisa que isso não dá dinheiro. Eu disse, ok, então eu não vou desenhar porque isso não dá dinheiro. E crescemos inconscientemente, não é? Pois é. Completamente. Eu não tive uma Virgínia ao pé quando. Com a música, não é? Com a música. Minha mãe, até bem pouco tempo, ainda perguntava se eu tinha algum trabalho, sério. Ter rolado algum trabalho, filho. Depois, porque tocar o saxo é o que toda a gente faz, não é? Claro. Não tem contrato? A tal segurança, não é? Não tem contrato. O tal contrato. No Brasil era a mesma coisa, pronto. Então, um pouco assim a ensinar. E depois outra das coisas que também tínhamos estado a falar de como gerir isto, também outra das coisas, por todo este processo, também eu perdi-me muito como mulher. Ou seja, quando nós nos tornamos mães, imagina, era o trabalho todo, era atender aquela demanda que vinha às horas, que eu tinha que picos de trabalho. Largar depois, tudo para seguir. Tudo, depois eles, pequeninos, com o apoio da minha sogra sim, mas a minha família é toda longe, então era como uma gestão. E eu lembro-me de ir à rua, por exemplo, sair para ir a uma festa, para ir a um aniversário, qualquer coisa com eles. Ia às fraldas, os biberões, a muda de roupa, está frio, está calor. Eu lembro-me que preparava aquela logística toda. E quando abria assim o espelho do carro, aquele espelhinho do carro, que fazes assim e vês o espelhinho, e eu fazia isso, olhava para mim, e eu ficava tipo, quem é que eu sou? Então aquilo dava-me uma depressão mesmo. De baixa autoestima. De preparaste tudo, mas onde é que tu ficaste? E isso acontece muito também com as mulheres. As mulheres dizerem, maquilhas-te? Quando era solteira. Exato. E eu, como quando era solteira? Agora depois casei, depois os miúdos, depois não há tempo. E então comecei a me perceber que isso também estava a acontecer comigo. Por isso é a história da borboleta e da lagarta, tudo isso tem a ver com a minha vida. E eu sentia-me lagarta. E então comecei, não pode ser. E então o que é que normalmente as mulheres dizem? Mas eu não tenho tempo. Mas eu já acordo tão cedo. E eu digo, mas eu acordo mais cedo. E então aqueles 10 minutos são meus. E quando acordo e vou buscar acordava os meus filhos. Agora é diferente, também estamos em casa, mas quando eu acordava já para os ir levar para a escola, já estava despachada. E eu lembro-me as primeiras vezes dos meus filhos dizerem, estás tão bonita, mamã. E só isso. Faz sentir o ego. Em vez de despachem, estamos atrasados, eu estou horrorosa e não me sinto bem comigo. Faz-me sentir logo melhor. Dizemos, mas os gritos, no fundo, é toda a frustração. Exato. Mesmo. Pronto. Bom dia, meu Deus. Vocês são tão bobos. Tudo é diferente. Portanto, minhas queridas mamães, acordar mais cedo, se possível,
para nós, é muito importante. E pode ser maquilhagem, pode ser meditação, pode ser o que for. Eu costumo dizer que qualquer coisa que faça o nosso coração a cantar, não é? Se há alguma coisa, às vezes seja de manhã, seja à noite. Agora também está mais difícil com as crianças em casa, mas quando elas vão para a escola, arranjar ali uns minutos que É possível. eu costumava dizer com a minha Joana que sentia-me mal com isto, mas era quase como se eu não conseguisse respirar. Quando eu estava, a única coisa que eu fazia era um trabalho que não me fazia sentir realizada, e depois em casa com ela que me sugava uma energia de uma maneira qualquer, e eu parece que emocionalmente eu estava a sufocar. E daí que senti mesmo necessidade, era o sábado de manhã que eu fugia quase, deixava com o pai, muitas vezes a chorar, porque ela agarradíssima a mim, mas aquilo acabava a fazer muito bem a mim. Quando chegava à casa estava outra, e a ela também, porque ficava com o pai e acabava por se aproximar do que tanto sempre lá eu, que, pronto, não tinham tempo para eles, não é? Aqui a Aninhas diz, eu faço sempre isso, levanto-me primeiro para despachar e ter um momento para mim. Mas há mães que se queixam, lá está, somos todas diferentes e não vamos tentar, que eu passei muitos anos a tentar ser igual às outras mães e culpava-me porque não via como mãe a tempo inteiro. Quando os meus filhos nasceram, eu sentia falta de ir trabalhar e de fazer mais algo. Portanto, é preciso nós respeitarmos, não há nenhuma tabela que diz como é que toda a gente deve ser, portanto, nós conhecermos e nós respeitarmos e percebermos, se calhar a maquilhagem funciona para umas muito bem e para outras não serve de nada. Portanto, não é? Essencialmente descobrir aqui realmente o que é que nós podemos fazer para cuidar de nós e ter essa lufada de autoestima, de sentirmos bem. A Lila diz, neste momento, o que faz o meu coração cantar é quando eles acordam bem dispostos e me dão aquele abraço apertado e beijo, parece que não tem fim. É uma coisa deliciosa, exatamente. A Lila é outra das nossas mamãs. Mas é verdade, é que no fundo tudo se baseia a isso. É que quando nós estamos bem, damos o nosso melhor, porque depois, quando nós não estamos bem, depois entra aquele sentimento de culpa. E então, como entramos naquele sentimento de culpa com a culpa, culpa porque gritei, agora a culpa porque eu gostava de estar sozinha, e então, ó, que mamãe que eu sou, porque como é que eu vou dizer agora que não, ou então o namoro com o parceiro. Nós também é essencial. É verdade que agora, como estamos com a pandemia, não, mas nós também não fazíamos assim muitas vezes, mas porque gostamos também do plano de família, mas o plano de namoro nós fazíamos, eu fazia e o Vasco questão de dizer aos miúdos, quando nos deixávamos a jantar com os avós e nos íamos jantar fora, eu dizia, vou namorar com o babá, ou seja, e às vezes eles dizem, eu digo, vão para cima para brincar para os quartos, e eles dizem, vão namorar. Sim, agora vou ver um filme com o vosso pai, porque agora é o meu tempo. Ainda por cima são 3, o marido e 2 filhos, portanto eu sou aqui um. Na hora do almoço, às vezes eu dou para mim assim: sim. Vou fazendo a roda, olhar com os olhos dos 3. E então, por isso eu digo, agora é o meu tempo de namoro com o vosso pai. Vão-se embora, que agora vou ver o filme. Não podemos ver. Agora eles saberem respeitar isso é importantíssimo. Para tudo, para tudo. Porque senão é isso, é uma concorrência entre todos e nós ficamos tipo, depois damos o berro, tipo, já não posso com ninguém. E a mesma coisa connosco, a mesma coisa, também digo ao meu marido, estamos os 4 na pandemia, vai correr, precisa de dar um passeio sozinho, vai, é normal. É que não tem mal nenhum, nós precisamos de fazer isso, senão dá. E quando eles discutem, também lhes digo, também se precisam de um tempo, cada um no seu quarto, é normal. Estamos há 1 ano nesta casa. Portanto, não é? Se antes já não era fácil, agora então está mais só que por isso é procurar o nosso espaço e sim, é fazer o que o nosso coração cante. No meu caso como digo, houve uma época em que era cuidar muito mais do meu visual. Agora também estou mais descontraída. Mas é aquela coisa que quando eu me olho ao espelho, e o espelho é todo um espelho, não quer dizer só o espelho mesmo da parte mais física. Exatamente. Eu olho o meu corpo, quando não me sinto, ou seja, faço exercício ou isso, ou canto uma música, preciso de estar bem, porque senão nada acontece. E respeitar o meu tempo, o tempo da minha agenda. E depois também é outra coisa que eu digo, não colocar na agenda, ou seja, não,
respeitar os valores da agenda. Porque quando nós fazemos algo que vai contra, por exemplo, alguém que nos pede, por exemplo, o trabalho. No meu caso, imagina, um cliente. E, pode ser, imagina, uma sexta-feira, já me aconteceu, por exemplo, um domingo, uma pessoa, pode ser domingo, mas o domingo eu não faço, mas é o único dia que posso, não sei o que, não sei o que mais. Ok, abri a exceção. E geri a logística toda. Deixei os miúdos, o Vasco também trabalhava naquele domingo, deixei os miúdos com a sogra, geri tudo. Quando ia sair para me reunir com aquela pessoa tipo, olha, afinal, blá blá blá. E aquilo deu-me uma raiva tão grande que aprendi a lição. Porque a raiva não era a venda, não era nada disso. A raiva era eu incumprir os meus valores. Então, eu incumpri. E agora que não aconteceu, eu estou ainda mais raivosa porque não tive com os meus filhos, porque... Então, quando eu vou incumpri-lo agora, digo, ok, eu vou abrir uma exceção consciente de... E se não abro a exceção e digo à pessoa, olha, vou abrir uma exceção porque é um tempo de tal, família ou o que for. E vale a pena. Por exemplo, agora vocês eram um tempo de cama, mas vale a pena. Ou seja, abro uma exceção para comigo, porque senão, imagina, estaria todas as noites a fazer 1 milhão de coisas. Claro. Depois eu fico cansada e depois descarrego com os meus filhos, por exemplo, o meu marido. Mas é porque eu não respeitei os meus valores. Então, e as tuas necessidades e tudo isso, exatamente. Que isso é outra coisa que muitas mulheres têm dificuldade em dizer não é? De perceber quais são os meus limites, as minhas necessidades, e a partir daí eu não posso ceder. Porquê? Porque eu não estou só a desrespeitar a mim, porque quando eu me desrespeito a mim, eu depois a seguir vou-vos desrespeitar a vocês, seja porque eu perco a paciência, porque é tudo uma bola de neve, não é? E aqui a Lila diz, desde que estou com os super pais aprendi a ter mais calma e já chego à conclusão de que eu andando bem, eles chegam a um ponto que estão tão entretidos que não dão um pouco de espaço. São só os momentos, mas que acontece, já acontece. É isso que nós tanto dizemos. As crianças, quando nós estamos bem, o comportamento deles melhora drasticamente, e acho que isso é algo que ainda nenhuma mãe conseguiu contestar, pelo menos que nos dissesse, porque realmente é uma verdade. Quando nós conseguimos, no meio do caos, encontrar a nossa ilha de serenidade e conseguir estar bem com nós mesmos, as crianças acabam por também... respondem da mesma maneira. Respondem também. Exatamente. Por exemplo, o Evander também tem experiência também a nível educativo e escolar, não é? E eu lembro-me também muito disso, é que isto também acontece depois no nível da escola, quando os professores, porque é que uns professores, a mesma turma, em umas aulas funcionam de uma forma e noutras funcionam de outra, e depois nós ouvimos... As crianças são as mesmas. Que a criança são as mesmas. O professor porque esta turma é horrível, só se porta mal, e então quanto mais está nesse estado, esse adulto, por todas as razões, não estou aqui a dizer que a profissão está terrível, e ou seja, é verdade que nada tem todos mérito. Constrangimentos que provocam uma situação muito desgastante por parte dos professores. Só que o facto de não ser conscientes dessa situação e dessa realidade, dentro desse autoconhecimento, leva com que depois seja tudo uma bola de neve. Sim, coloca o foco no problema. Está sempre a remoer, a reclamar como se fosse mudar alguma coisa. E não muda. Nada. Estamos mal. As pessoas se comportam da mesma forma, não é? Sim. E os miúdos, do exemplo da escola, os miúdos respondem também, como os nossos filhos respondem, os miúdos também. Eu não digo, pode ser sério, às vezes fica até constrangido na escola de dizer que os alunos, que não tem problemas com os alunos. Porque toda a gente reclama, só os professores. Aí aquela turma, aí aquele, e o professor, tá tudo bem, é só festa da aula. Toda a gente dá boa. O que o professor faz? Querem dizer para os pais para não buscar, para estar na aula. O que o professor faz? Então, nós fazemos em conjunto, respeitamos uns aos outros e nos divertimos a fazer o que é preciso ser feito. Olha, a Lila está aqui. Eu tive um professor que, quando nos portávamos mal, ele colocava música clássica até nos calarmos. Era um castigo. Não, mas na verdade é isso, porque no fundo a música está a fazer vibrar
A música, não é? Vibra a água. Nós somos 80% de água, portanto, a vibração da música clássica vai provocar umas ondas no nosso corpo que vai acompanhar essa. E se pusermos outro tipo de música, outro tipo de reação. E temos aqui outra coisa, não é? Eu sou uma curiosa. Curiosa. Evandro, eu digo-te, este ano a escola do meu filho mais velho tem sido um grande desafio. Olha, música então, bem, enfim, nem vale a pena. Mas olha, são tantos dias que eu me lembro e digo, porquê que não havia clones? Clones teus, imagina, fazemos uma como os gremlins, mas em Evandros. Exato. Evandros, era giro, não era? Não sei se era. Ai, Carol. Eu, por acaso, tenho visto as aulas com os meus filhos de expressão artística e música. As pessoas estão a fazer o melhor que sabem, o que podem, mas não chegam os miúdos. Estão aqui em casa. Essa semana estava a fazer a aula. O meu filho, não estou a perceber nada daquilo. O Jasmine e o João estão no primeiro, no segundo, quarto ano. Não estou a perceber nada daquilo. Filho, aquilo é o Chico e o Zé. O Chico Zé, aquele ritmo, sim. Eu só tocar. Tá, agora sim, pronto. Já está. Bastou isso, o interesse. Despertou logo o interesse deles naquilo que estava a acontecer. Mas estavam a falar em seminas e colcheias e essas coisas todas que não é para ali. Estão focas no primeiro ou quarto. Pronto, falta essa sensibilidade de perceber que a pessoa que está do outro lado não percebe, não sabe ainda isso, não precisa dar nomes, pronto. E não é com os nomes, com a parte teórica que conquistam as crianças, não é? Que lá está tudo, tu brincas com isso tudo, tens aquela maneira de cativar, porque dás a mesma matéria de uma forma completamente diferente. Exatamente. Mais lúdica. E em casa é a mesma coisa, não é? Em casa, no fundo, também. É porque as crianças são do século XXI, ou seja, são crianças interativas, e a escola e a educação ainda se mantém do século passado. Não dá. A minha professora, a diretora da turma do Diniz, por exemplo, dizia: é que ele desenha muito. E eu respondo-lhe: pois, é que ele é um artista. Tipo, e ela é como: mas é que. Tipo, eu digo: olha, o Diniz detesta gritos. Então, quando começa aquele ambiente de gritos na aula, ele desenha. Porque é assim, ele foge para a maneira dele se refugiar. Exatamente. E já não lhe está a afetar. Só que, claro, para eu dizer isso à professora, não é fácil, ou seja, tem que haver aqui toda uma logística, e nós estamos a falar já desde uma vertente do desenvolvimento pessoal, que muitas pessoas não tiveram acesso e que estão ainda muito no... eu já tenho 27 anos de profissão. Pois, mas é que os alunos é 27 anos, que somos nós, não são os de hoje. E em casa é a mesma coisa, como os nossos filhos, não será? Porquê? Porque sim, e agora não é. Os seres humanos que vão ser do futuro... É completamente diferente. Outro dia eu disse: filho, são escolhas. A vida são escolhas. Ao de 8 anos. A vida são escolhas. Portanto, podes escolher ficar à moda, é a tua escolha. Podes escolher, não sei o que era. Pronto, e ele tipo, escolha passar. Ok, filho, então ótima escolha, espetacular, parabéns. Então, ainda escolho estar aqui. Ótima escolha também. Quando decidires uma escolha diferente, já estou a decidir a escolha diferente. Ok, mas é que no outro dia ouvi o pequenito mais velho dizer-lhe: mano, já sabes, a vida são escolhas. Exato. É que eles registram isso com uma facilidade que é incrível. Eu também, olha, agora esta semana, a minha filha estava a cantar uma música qualquer do Justin Bieber e estava em linha com umas amigas, que elas agora passam, não estão juntas, mas estão um monte de tempo ao telefone, e então alguém dizia: mas tu gostas dele? E que não sei o quê, que ele é horrível, e drogas, não sei o quê. E eu ouço a dizer aquilo que eu lhe dizia, que era: mas o Justin Bieber começou a ser muito conhecido, muito jovem, ele não soube lidar com a fama, entrou em drogas como muitos, e eu estava a ouvir assim, eu já ouvi esta história em algum lado. Eles apanham as coisas, e o que eu noto na Joana é muito desde que eu entrei no desenvolvimento pessoal, de olhar o porquê do comportamento das pessoas, em vez de estarmos a criticar, a acusar, a apontar dedos, ela começa também a ter essa sensibilidade que eu acho que é ótima, não é? Essa empatia, e perceber que realmente as pessoas não são os seus comportamentos, e é isso que nós temos que mostrar aos nossos filhos, e também que os amamos para além dos comportamentos, e quanto pior uma criança se porta, mais nós temos que mostrar o nosso amor. E aqui, juntando aqui estas voltas todas que a gente dá, mas que as coisas vão depois todas bater ao mesmo, não é?
E aqui eu achei engraçado ela estar a fazer essa relação e assim, ok, isto parece que voou e que entrou por um lado e mas que ela apanha. Olha, mas os comportadinhos também têm que dar atenção aos comportadinhos, né? Eu fui descomportadinho e tive atenção. Tem outro lado. Eu também tenho outro lado. Eu tenho o exemplo do Diogo. O Diogo era um rapaz super tranquilo, ele brincava sozinho e eu hoje condeno muito e sei que ele hoje é um miúdo bem mais distante, mais frio, porque ele portava-se bem, ele não precisava da minha atenção, ele não pedia a minha atenção. Portanto, estávamos ali, ele estava ao pé de mim, estava distraído e estava tudo bem. Eu ia para a praia e eu chegava a ler, porque ele permitia isso. Portanto, eu também fui muito bem comportada. E o meu filho, felizmente, tem uma autoestima fantástica. Mas depois tem outras questões a nível emocional também com as suas questões, porque eu não soube também lidar com ele puxá-lo para mim, isso, mas pronto, não vale a pena estar a penalizar por aquilo que eu fui. Não, claro, mas é preciso ter cuidado. Entramos no desenvolvimento pessoal, eu lembro-me perfeitamente, ou seja, depois do parto do Santiago, por causa de tudo aquilo que foi, no fundo, uns meses depois, eu bati fundo, ou seja, na altura foi muito forte e isso tudo, mas claro, aquilo ficou, arrastou, e então eu lembro-me que e depois veio à superfície. O Santiago era super irrequieto, o Diniz também foi muito mais tranquilo, o Santiago era super irrequieto, eu queria trabalhar em casa, já não dava, então estava cansado, tinha 1 de 3, mas o bebê, mas tudo isto. Eu lembro-me que no Natal fui à Espanha, o Vasco ficou cá, e no meio de uma rua, no Dia dos Reis, que estava cheio de pessoas, o Santi ia no carrinho, tinha uns 9 meses, e o Diniz, eu agarrei nele, o Diniz também não lidou bem também porque ao nascer o Santiago e depois como eu fiquei também debilitada fisicamente, acabou por ela aquele colo que eu lhe dava, muita coisa que eu fazia, daqueles primeiros tempos não consegui fazer. Então também se ressentiu nisso. Então essa mistura toda em casa que eu não estava a dar conta, então chegou aquele dia, no meio aquelas pessoas todas, ele queria fugir, eu não podia largá-lo porque eu perdia, e eu agarrei assim pelo corpo, só que para eu agarrar com tanta força e ela querer fugir, ele começou-me a bater na cara. E eu não podia largar daqui porque eu estava com medo que se eu largasse, eu começasse a correr no meio daquela gente. Exatamente. Eu aguentei, tipo, com as lágrimas, tipo, a saltar dos olhos, e ela, com quase 4 anos, a bater-me na cara, tipo, desalmadamente. Eu lembro-me que aquela noite liguei para o Vasco e disse, olha Vasco, bati fundo. E perdi o controle. Eu, assim que regressar, eu vou ligar para a pediatra para procurar uma ajuda psicológica. Disse, o Santiago vai para a creche, e ele, então, mas tínhamos dito que eu mudei de ideias, não aguento mais. Ele vai para a creche para poder ter tempo, e o Santiago vai para a psicóloga, o Diniz. E assim fui, cheguei e disse, é hoje, porque se eu não fizer hoje, começa a entrar outra vez aquela rotina em que depois não temos coragem. E naquele mesmo dia liguei para a pediatra, ela marcou-me com uma psicóloga, e eu liguei para a psicóloga e eu disse, leva o meu filho, e ela disse, venha você primeiro. E eu marquei e fui. E quando acabou aquele tempo, eu disse, então, para a semana, eu trago o meu filho. E ela disse, volte você outra vez. Tive 9 meses, todas as segundas-feiras, o meu filho nunca foi. Olha, vou aproveitar, acho que a temática merece, porque é com ela que anos depois, agora na pandemia, nós escrevemos, é com a Inês Balinha Carlos, que é psicóloga, viveram felizes palácios separados. Portanto, a história da Branca de Neve, fantástico esse livro. A história da Violeta, que é a filha da Branca de Neve e do Príncipe, quando se separam. Então a Violeta vai à procura do novo final feliz, ela não se conforma com que, sendo uma história, um conto de fadas que lhe disseram viveram felizes para sempre, ela vai à procura e então descobre que se pode ser feliz em palácios separados. É uma história super bonita da Inês. E olha, eu sempre digo isto, que o nosso pior sirva para o nosso melhor. Se eu não tivesse admitido aquela minha debilidade, e se eu não tivesse batido à porta daquela psicóloga, eu escrevi este conto depois daqueles 9 meses, junto com ela. Depois eu saí da psicoterapia, ficámos amigas e ficámos parceiras e escrevemos uma série de contos. Ou seja, imagina, não existiria. Portanto, exatamente. tudo na vida tem o que o nosso pior sirva para o nosso melhor. Está ali a Vânia e esta frase eu digo muito. Que o nosso pior sirva para o nosso melhor. E é basicamente isso. Os nossos filhos vieram à nossa vida para nos fazer melhor pessoas. Já pedi desculpa,
ainda lhes peço desculpas cada vez que eu faço algo que não é suposto, porque ainda estou a aprender a não gritar. Cada vez grito menos. Faz parte. Cada vez grito menos. Faz parte. Mas pronto, mas é isso. Ou seja, no fundo é dizer: desculpa, vai chegar o dia? Vai chegar o dia? Até lá, desculpa, filha, a mãe também se engana, a mãe também não sei o quê. E no fundo, para eles também é bom, porque quando eu faço, eles entre eles escrevem-se notas de desculpa, quando se gritam um com o outro. Ok, gritei, mas agora eu posso pedir desculpas. Exatamente, também. Portanto, isso vai, Olha, a Lila diz que não ouviu o autor. É da Virgínia. Exatamente. tiveram É coautora. Exatamente. Ela tinha dito aqui que os comportados às vezes são os que se revelam piores, que precisam de mais ajuda e sofrem calados. É mesmo isso, é que nós acabamos por dar atenção, e eu falo por mim, exatamente, que realmente também fui muito caladinha, e com o meu filho também era, e que acabamos por depois sofrer e ter as nossas sequelas, não é, para resolver. Portanto, isto, os mais velhos acabam por ser, os mais velhos não, os mais desafiantes são os que puxam mais por nós, mas a verdade é que os outros precisam muito também, e é preciso ter muita atenção. E para pedir ajuda, caladinhos. Ui. Pois, exatamente. Eu cresci com independente, eu não preciso de ninguém, eu desenrasco-me tudo, e isso é um preço que se paga também. Mas é isso mesmo. O livro, a Virgínia já tem vários livros, não é? Tem vários livros, sim. Também já editados com deslindos. Já agora tu tens algum site onde tens os teus ou não? Killers? Sim, olha só, eu ia mostrar um livro de conto infantil e agora um livro de assassinos em série. Mas olha só, este livro foi uma ideia do Vasco, escrevemos juntos, e eu escrevi, mas ele fez a parte toda da pesquisa. E então, quando eu comecei a escrever o livro, a temática era mesmo assassinos em série, mas eu comecei a pesquisar nas vidas deles e descobri um pouco, ou seja, tem a ver com o tema, que é como é que foram as infâncias. Ou seja, nós olhamos para as histórias destas pessoas, e há um, por exemplo, que no julgamento, esse impactou-me imenso, no julgamento ele tinha morto mais de 30 mulheres prostitutas. Terrível, nem vale a pena entrar em pormenores porque o livro é mesmo duro. E então, imagina, ele estava impertérrito, ou seja, estava impávido, não fazia nada, porque o juiz permitiu aos familiares falarem, dizerem tudo, tipo, soltarem a raiva e o ódio. E ele, imagina, ele viveu uma vida dupla. Só que aquele ser que tu olhavas para ele e dizias, como é que é possível ter feito aquilo? Até aos 10, 11 anos só fazia xixi na cama. E a mãe humilhava-o. Ou seja, dava-lhe banho como se fosse um bebê e dizia outra vez, pronto, aquelas coisas. Então, a mãe, ela era bastante sexual, no sentido da forma de vestir, de tal, e ela dava-lhe banho com o robe. Então ele estava naquela despertar da sexualidade dele, sentia a humilhação da mãe que não estava a tomar conta dele, e ao mesmo tempo do corpo da mulher. Então misturou as duas coisas, e era a raiva, queria... Por um lado, tinha desejo sexual e por outro lado tinha vontade de a matar. Aquilo tudo fez um cocktail. E isso tudo despoltou. Claro que nem todas as pessoas que passam por traumas na infância se tornam assassinos em série, claro. E claro que isso não justifica nem defende nada do que essas pessoas fizeram. Só que eu pensava, se nós pensamos naquele ser de 7, 8, 10 anos, completamente indefeso, olhamos para ele de uma forma, só que era mesmo o homem que tinha feito aquilo a 30 mulheres. E de repente apareceu um senhor que disse, olha, eu já te odiei, eu já desejei a tua morte, porque mataste, sei lá, uma pessoa da família dele, mas sabes, hoje a única coisa que te posso dizer é que eu te perdoo. Naquele instante, a cara do homem muda e começa a chorar como acho que nunca tinha chorado na vida dele. Ou seja, só precisava dessa libertação e desse perdão. Por isso é que, no fundo, tem mais... É um sinal de amor, o perdão é um sinal de amor. E que não quer dizer que aquilo que a pessoa fez está certo, nenhuma pessoa conseguiria dizer, mas é essa liberdade do perdão que é essencial para toda a gente, porque guardar ódio de uma situação dessas que é tão fácil, não é? É muito mais fácil odiar alguém que mata alguém da nossa família do que perdoar. Mas é isso, por isso é que para mim comecei a ficar cada vez mais interessada nas questões nisto da infância, da nossa própria infância, da nossa cura pessoal, e quando as pessoas depois via que iam fazer autópsias ao cérebro
para ver qual era a falha do cérebro destes assassinos horrendos. Sim. E a conclusão que eu Não cheguei tenha. não é porque é no coração, é o que acabaste de dizer. É na alma, é na emoção, é na cura emocional que Exatamente. salva, que se muda o mundo. Não é, tem uma falha no cérebro. Não tinha. Nós, Agora não. nós insistimos muito com as mães que conscientemente nós sabemos o que é certo. Sabemos que faz mal fumar, sabemos que faz mal comer certas Sabemos coisas. que não queremos gritar, não é? Não podemos, mas o que determina o que vamos fazer é o que está cá dentro, o que não se vê, não é? A parte emocional. A parte emocional. Olha, e a conversa está muito boa, mas eu queria, como já a gente não quer passar de 1 hora, queria que tu falasses muito rapidamente do teu projeto que eu acho lindo, que era Mulher com Asas, não é? Não me estou a enganar, para não? Então, Sim, primeiro sim. tens o outro conta, sim. Empreendedor agora é tudo. Como dizem as pessoas aqui em casa, o que é que vais inventar esta semana? Mas Mulher com Asas, é a Metamorfose Academy, que é Mulher com Asas, sobretudo é como eu estava a dizer no início da conversa, é entender que todas as pessoas temos talento, isto neste caso específico das mulheres, é entender que todas as mulheres temos talentos e que colocados ao serviço da humanidade vamos ganhar dinheiro e não só dinheiro, vamos ganhar riqueza a todos os níveis. Então eu entendi ao longo da minha carreira, da minha vida, que tenho esta capacidade de conectar pessoas e de ajudá-las a encontrar isto, ou seja, a ganhar asas. Eu acho que as mulheres tivemos asas alguma vez na vida. Acho que os homens também. Só que eu acho que nos esquecemos. A certa altura, o homem, com todos os respeitos para os homens inteligentes como o Evandro, o homem, a certa altura, ou seja, o patriarcado, toda a sociedade que colocou este lado do masculino, da competitividade, de tudo que o mundo hoje tem de ferido, acredito que vem muito desta energia masculina e que a mulher, a energia feminina ficou muito reprimida e que do homem ficou completamente aniquilada, exceto em homens como o Evandro e como outros homens que também existem, felizmente, no planeta. Então eu acredito que quando a mulher lembrar que teve asas, que pode voar e ser livre, ser quem ela é, o homem vai entender que não é uma ameaça e que juntos, com a energia equilibrada, aí sim mudamos o mundo. O meu papel é o das mulheres, mas acredito que exemplos como também trazem os homens este despertar da consciência e no fundo Gostava que viesse mais para cá. Ande vir. Devagarinho, devagarinho. Parabéns, estou super orgulhosa, super feliz. A sério, sinto o meu coração grato. Conheci o Evandro, já tinha conhecido a Sandra, mas foi através das palavras maravilhosas do Evandro que conheci e passei a gostar da Sandra. E agora que a Sandra chegou à minha vida de outra forma, disse, fazia todo sentido. Por isso, olha, que este seja o recomeço de grandes coisas juntos e parabéns. Mas diz-me uma coisa, como é que estas mães e as pessoas que nos seguem, como é que podem saber um bocadinho mais do teu projeto? Porque eu sei que tu estás a preparar uma coisa para o dia 8 de março, à semana. A semana já. É com mulheres, exatamente, e inspiração. Portanto, acho que a gente precisa destas lufadas. Eu, pelo menos, gosto de ver exemplos de mulheres que conseguiram superar coisas que muitas vezes ninguém acredita. Isso acho que faz falta para as nossas vidas. E por isso é que eu convidei a mulheres que fazem parte da minha vida, que ao longo da minha vida, da minha carreira profissional conheci, que me impactaram e que ficaram amigas. Vânia, podes escrever aí, Virgínia, o meu Instagram, que eu não consigo escrever aqui. Virgínia é virginialopes.oficial. No Instagram vai ser através do Instagram, portanto vão poder aceder aí. Então vai ser das 5 perto da meia-noite, vão ser tudo seguido, live seguidas. Vai estar, por exemplo, a Isabella Stilwell, que é uma super best-seller. Vai estar a Beatriz Rubio, que criou a Rimax e é a número 1 do mundo. Mas eu não quero que elas falem do sucesso delas. Vai estar Sandra Correia, vai estar a Mafalda Ribeiro, que tem os Ossos de Vidro e que é uma super inspiração para muita gente, porque ela é mesmo uma lutadora. Mas o que eu quero que elas falem é daqueles momentos em que só dá vontade de desistir. Porque uma super vencedora não é porque eu nasci assim e foi tudo bom. Não, a super vencedora é aquela mulher, não é a super mulher que tem que fazer tudo o que os outros dizem. É aquela mulher que resgata lá dentro essa força que todas temos e conseguimos depois inspirar outras mulheres por esse exemplo. E eu quero que sirva de inspiração ouvir essas histórias, mas para que passemos a ação. Não quero que depois dizermos, olha só, é porque ela é... Não. Cada uma de nós pode fazer coisas maravilhosas. Por aqui. É isso. Obrigada, Vânia. Vencedora, que eu amo de paixão.
Portanto, é isso. Basicamente, a seguir as lives, vai estar ali, vou colocar ali os horários, porque é óbvio que tantas horas seguidas. Eu só consigo marcar. Não. E depois ficarão gravadas, portanto, vão estar a Pilar del Rio, que é a mulher do Saramago, e que também para mim é uma super vencedora. Era Portanto, isso vai aí ser perguntar, mas vai ficar gravado, não é, Virgínia? Portanto, quem não conseguir acompanhar ou vai, tudo, pronto. vai ficar gravado e é basicamente isso. Sobretudo é conectar mulheres de diferentes áreas e entender que somos todas muito mais parecidas do que achamos. E que dentro Exatamente. ainda temos aquela criança que parece que todos os dias tem que se provar que é merecedora, mesmo depois de tendo provado grandes sucessos profissionais, parece Ainda que todos os continuamos a duvidar, é verdade.